Olá pessoal, vamos para mais um podcast Uniara. Lembrando que os vídeos do podcast estão disponíveis nas plataformas do Instagram, YouTube e Facebook. Hoje o podcast Uniara recebe o pintor Rui César. Rui César, um prazerzaço em recebê-lo aqui. Seja bem-vindo ao Uniara. A gente agradece demais a sua presença. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, nesse espaço maravilhoso que foi criado para nós aqui de Araraquara, para que a gente possa falar um pouquinho daquilo que a gente gosta, do que a gente ama, do que a gente faz. Rui, você tem uma trajetória já de muitos anos como pintor, como artista. Você tem a sua escola de artes aqui em Araraquara. Nos conte um pouco da sua trajetória. Como é que você se descobriu pintor? Não, eu sou pintor e eu vivo disso, eu vivo das artes. Como é que foi? Como é que iniciou? Bom, eu acho que eu já nasci dessa maneira, fui aprendendo com o tempo. Eu, desde pequeno, eu sempre gostei de rabiscar, de fazer. A minha mãe em casa tem alguns móveis até que existe risco meu dentro do guarda-roupa, dentro da gaveta, que eu pegava o lápis de olho dela e fazia as bolinhas lá dentro já, Mas, na verdade, a minha vida começando como um artista plástico, começou quando eu tinha 14 para 15 anos. Eu encontrei um grupo de pessoas, um era meu dentista, que era o Francisco Lopes, o Kiko. Eu nem sabia, eu ia no consultório dele, eu via os quadros dele, eu ficava ali namorando, babando, Aqueles trabalhos, não sabia nem que era dele. Um dia ele pegou e falou para mim que era dele. Na época existia a Casa Rodella, aqui em Araraquara. E a Casa Rodella era uma casa, uma livraria, uma loja que vendia material de engenharia e também de artes. E eu fui lá comprar uma telinha para dar um presente para minha mãe no Dia das Mães, que ela queria que eu fizesse para ela uma santa, uma Nossa Senhora de Fátima. Eu fui comprar uma telinha para fazer o presente para ela. Encontrei lá o Kiko e o seu Paulo Márcia. Grande artista. Grande artista, grande nome da arte de Araraquara, que me ensinou muito, me falou muito sobre, principalmente, a escola que nós tínhamos aqui de artes plásticas, que nós tínhamos aqui, que é o museu hoje. Sim. E lá eu acabei conhecendo outras pessoas, professor Lafayette, acabei conhecendo muitos artistas, muitas pessoas importantes para a história de Araraquara dentro da arte. O ciclo cultural de Araraquara. Você começou a fazer parte desse ciclo. Comecei a ser introduzido dentro desse círculo com muita satisfação. Com isso, convivendo com essas pessoas, fui conhecendo outras pessoas, o Romário, o Roberto Beletato, o seu Amêndoa. Aí depois nós viemos, eu já tinha de 19 anos de idade, fui colocado num grupo junto com Eusânia, Lauro Monteiro, Sueli Ferrer e outros, o Zé Roberto Bento, e foi criado um grupo onde houve um movimento até para se criar a Casa da Cultura naquela época. Então, nesse aí já começou o engajamento dentro das artes de Araraquara. E nisso você pintando, você produzindo. Eu aprendendo, Sim, porque aprendendo. aí eu estava com esses mestres que nem Romário, Paulo Márcia, Kiko, Yuta, José Roberto Bento. Aí você vai vendo, você pega um pouquinho desse, um pouquinho daquele, eles te falam uma coisa. Eu era um moleque, 14, 15 anos, depois 19 anos, e sempre pintando, aí sempre fazendo aquilo que eu gostava. E isso foi crescendo. Pela minha vida profissional, que eu na época trabalhava no Banespa, e o Banespa, quando você começa a fazer carreira, você começa a andar de cidade em cidade. Isso fez com que eu tivesse contato, cada cidade que eu ia, com outros artistas. Com outros pintores. Outras técnicas, outros conhecimentos, outras culturas. Eu andei o estado todo. E isso vai fazendo o quê? Vai enriquecendo a minha pintura, o meu conhecimento.
E assim eu fui. Quando eu voltei para Araraquara, isso eu fiquei 19 anos rodando, quando eu voltei para Araraquara, eu voltei para a Casa da Cultura, com um curso lá dentro, né? Com satisfação, porque aquilo iniciou lá atrás, junto conosco, né? Procurando passar para essas pessoas o pouco de conhecimento que eu adquiri e ajudando, porque com esses conhecimentos você vai adquirindo outros, vai querendo crescer, porque a arte é gostosa, porque você morre e não aprende tudo. Sempre tem coisas novas. Então, é sempre a capacidade criativa que você tem. Isso. Né? Mas aí você tem que encaixar a sua capacidade criativa dentro do seu estilo de pintura. Como é que foi para você, assim, definir seu estilo? Porque isso me parece ser fundamental na arte, né? Porque me parece que o artista ele é maculado de acordo com o estilo que ele adota, as técnicas de pintura que ele adota e como que ele projeta isso, a sua imaginação na tela. Não é isso, Rui? Sim, cada um escolhe um estilo. Se você pedir para que eu faça um quadro abstrato, eu faço, uma parte contemporânea, até te faço. Mas dentro de mim, como artista, eu gosto de pintar muita paisagem. Sim. Porque a natureza, ela, para mim, é como uma poesia. Eu enxergo na natureza paz, amor, beleza, simplicidade. Então, quando você traz uma imagem para dentro de uma tela, uma vez eu li um livro que falava Guardião do Tempo. A fotografia era guardião do tempo. E né? Sim. Você tira uma fotografia, você guardou aquele momento. Porque ele vai passar, ali onde você tirou aquela fotografia não vai existir mais, né? Aquele lugar vai se transformar, a nossa vida vai se transformar. Então, você guardou um pedaço do tempo dentro daquela fotografia. A pintura da mesma forma. Você trouxe de lá para cá, só que a fotografia você pegou a imagem. Existe sim a arte de você ter a sensibilidade de enquadrar, de trazer aquela imagem dentro do que você quer, de você transformar aquela imagem, principalmente antigamente que você revelava, que você, né, hoje tem a digital, mas naquela época você revelava, que você tinha todo aquele trabalho artístico para fazer. A pintura, você tem um pedaço seu. E é livre. Do que você enxergou. E é livre. Dentro de um contexto, ele é livre. Você enxergou. Se você quer tirar uma casinha, olha, eu achei lindo aquela paisagem, mas eu vou tirar aquela casa dali e vou colocar, sei lá de repente, um ipê amarelo. Você pode fazer. Você pode fazer, você cria. Então, você pega aquele pedaço do tempo, traz para você, faz a sua história. E você passa para alguém aquilo lá. Sempre tem alguém que olha e fala, puxa vida, isso mexeu comigo, está dentro do meu coração. Porque você fez aquilo lá não simplesmente para reproduzir. Você fez aquilo lá com o teu coração, com a tua visão, com a tua maneira de gostar daquilo. Por que você fez aquilo? Por que você enxergou aquilo? E a paisagem, para mim, é uma coisa que mexe muito comigo. Quando eu passo, eu vejo as cores, você olha, você passa, que nem nessa época agora de inverno, você vê as cores mais amarronzadas. Quando começa a chover, estão os verdes muito mais fortes. Quando você olha no horizonte, você enxerga os azuis maravilhosos. E normalmente fala, mas não é verde, não é azul. Então. Mas você falando sobre isso, né? E eu já fiz aula com você, né? Só que você é meu professor, continua sendo meu professor, ad eterno, né? Mas assim, como é que é? Então você olha, você fala assim, não, mas esse azul aqui é um azul meio diferente. E como é que você faz a técnica de misturar cores, de misturar tintas, para você chegar mais ou menos próximo da realidade, né? Porque isso tudo você precisa ter a experiência do tempo, né? E de ir fazendo e construindo isso passo a passo, e de acordo com os anos você vai se aprimorando. Como é que é isso? Só, aquele azul ali está mais escuro, mas se eu misturar esse azul com esse verde, vai chegar ali. Se eu misturar esse azul com amarelo, vou chegar lá. Como é que é isso? Porque isso
é a técnica fundamental da pintura. É igual aprender a alfabetizar. É mesmo, Rui? É. A com B, com E, com N, e assim vai. A bênção, né? Faca. Isso tudo tem a ver com a nossa mente. Quando nós falamos em cognição, é aprender a usar a mente e alimentar a nossa mente. Quando você começa a aprender uma língua estrangeira, você começa a trabalhar com associações e você vai jogando para o seu cérebro. Nós não conseguimos pensar naquilo que nós não conhecemos. Nós não conseguimos pensar. Se eu falo para os meus alunos lá na escola pública, se eu não alimentar a minha mente, a minha mente não pensa naquilo que ele não sabe. Até para eu escrever, para eu desenhar. Eu brinco com eles e falo assim, como que é o chupa-cabra? Desenho chupa-cabra aí, né? Como que é? Nunca ninguém viu, mas você tem uma mentalização sobre aquilo. Isso. E aí cada um vai criar o seu chupa-cabra com aquilo que tem no seu cérebro. Tem a cabeça grande, tem um olho pequeno, tem dente, parece lobo, parece cachorro, não tem cabeça, é magrelo, é gordão, tem pelo, não tem pelo. Sim. É a sua mente que vai criar tudo aquilo lá. A pintura, a mistura de tinta é a mesma coisa. Fazendo meus testes, mexendo com a tinta, misturando essa cor com aquela outra cor, eu vou ver que cor que ela vai estar saindo. A minha mente vai captando isso. Aprimorando isso. Vai captando isso. Então, através dos erros e acertos, a hora que você bate o olho numa determinada cor, você sabe, olha, ali eu posso colocar ali é azul cobalto com um pouco de carmim e um pouco de branco. Uhum. Ali tem um pouquinho de terra de siena. Sim. Olha, aquele verde eu posso usar, né? Ou azul celeste com um pouco de amarelo limão, vai ficar um verde bem forte, bem claro. Mas ele, de repente, ele vai ficar muito forte e vai estar saindo do quadro. Ele vai destoar com o restante. Então, eu posso colocar um pouquinho de ocre, um pouquinho de terra de siena para quebrar um pouco daquela intensidade. É como o grave ou agudo na música. Porque assim, você é um pintor que você mesmo disse e que você gosta de pintar paisagens. Sim. Assim, né? Quer dizer, na realidade, na sua cabeça, você tem que chegar o mais próximo possível daquela realidade que você está vivendo, que você está vendo. Nem sempre. Nem sempre. Não. Isso não é uma regra. Não, porque se eu ficar muito real aquilo que eu estou vendo, eu tiro uma fotografia. Uma fotografia, então, era isso que eu ia falar. Era isso que eu ia falar. Aí eu tenho que interpretar aquilo. Entendi. Eu tenho que interpretar, porque eu posso ser um expressionista, um impressionista, então eu vou interpretar aquilo com cores mais complementares, com uma maneira, vamos pôr, mais agressiva de mostrar aquela imagem, com pontilismo, com pinceladas ou espatuladas rápidas, mas quem olhar vai saber que local que é aquilo. Você fala, nossa, aquilo é tal lugar, só que com a sua maneira, com a sua letra. Então, como escrever a sua letra. Então, nesse papo, eu ia pegar um gancho com você, onde eu ia te perguntar assim, a alegria e a tristeza, ela define o quadro do artista? Define. Eu não pinto triste. Eu não tenho inspiração na tristeza. Não Nem tenho. dá para ter. O que você vai colocar? Porque se aquilo para mim é uma maneira de expressar a beleza, sabe? Como que eu posso, na tristeza, expressar uma beleza? Eu não consigo. Tem artistas que sim. Porque você pega Murche, quando pega aquele grito de Murche... Então, ele está mais escuro, o quadro está escuro. Ali tem toda uma tristeza, por isso que é um grito, né? O grito, porque ele está com aquela...
né? Aquela boca aberta, ele está ali cadavérico, as cores tétricas, tudo. Ele conseguiu passar a tristeza ali naquilo ali. Porque era o que ele queria. É o que ele queria, a intenção dele. Mostrar um sentimento dele. Quem nunca gritou para dentro? O quadro fala? Não. Por que chama o grito? Né? Porque é um grito mudo. Quem nunca gritou para dentro? Nós vivemos fazendo isso. Olha que esse cara conseguiu passar numa imagem. Sim. Se você vai interpretar, você sabe isso. Em uma imagem. Por isso que é um gênio, né? Por isso que está aí na história. Então, eu já não consigo. Se eu estiver triste, eu não chego perto de uma tela. Eu não consigo colocar luz numa pintura se eu estiver triste. Porque você não vai conseguir transmitir aquilo que você está passando naquele momento para o quadro. Nem eu quero. E nem você quer. Nem eu quero. Eu acho que se alguém tiver, no meu caso, se alguém tiver que ter um quadro meu, comprar um quadro meu ou ganhar um quadro meu, eu tenho que levar alegria para ele. Sim. Eu não, olha, e a sua capacidade de expressar alegria através das cores é fundamental. Para mim e tem que ser a alma do artista. Isso, né? Isso. Tem que ter luz. A pessoa tem que olhar aquilo lá, tem que fazer bem para ela. No meu caso, eu penso assim. Sim. Tem pessoas que expõem os seus problemas pessoais, as suas tristezas, as suas angústias, né? Os seus medos. Tem pessoas que precisam disso, né? Assim como muitos poetas, né? Uhum. Mas, no meu caso... Porque a arte ela é muito usada, às vezes, para tratamento, né? Sim. Eu uso muito isso lá. Eu tenho, dentro do ateliê, eu tenho pessoas maravilhosas, né? Especiais para mim, inclusive, que eu aprendo muito com eles. Sim, claro. Pessoas que são autistas, pessoas que são esquizofrênicos, já tive Down lá, né? Sim. Hoje nós temos TDAH muitos, né? Inclusive na escola, hoje está diagnosticando muito, né? Então, eu tenho lá... E a arte tem trabalhado nessa linha. Sim, porque a arte... Vai para essa linha, né? Eu aprendi... através de colegas psicólogos que mandavam algumas pessoas para lá, para mim, Rui, preciso que você ajude nisso. E aí eu fui aprendendo quanto que a pintura, né? Por isso que hoje você tem arte terapia, né? Sim. Ajuda pessoas, porque trabalha com os dois lados do cérebro. Então, se a pessoa precisa fazer uma fisioterapia no cérebro dele, fazer pintura. Porque você usa o lado racional e o lado criativo. Para pintar um quadro, eu tinha que usar matemática. Ah, mas como? Perspectiva. Utilização do espaço. O enquadramento. Sim. Né? Os limites. Sim. Dentro do espaço, como que eu vou fazer? A ampliação. Então, toda aquela coisa eu tenho na minha mente. Tem uma cognição. Isso. O risco. É matemático. Eu parto de um ponto para continuar no risco. Risco, rabisco, o desenho. E depois põe a tinta no meio. Depois você continua desenhando com a tinta. Porque você não consegue pintar, vamos supor, a luz e a sombra, eu estou desenhando com a tinta. Eu estou usando o limite, eu estou dando forma àquilo. Com a tinta. Aquilo que eu fiz com o lápis, eu coloco com a tinta depois. Só que a tinta tem uma outra coisa. A tinta tem os tons, tem os matizes. Sim, tem os matizes. E aí eu tenho o que nisso? Química. Então você consegue ter um amplo espectro, né, para fazer tratamento, para organizar as ideias. Física. Aqui na minha frente, primeiro plano, eu tenho a coisa mais real. Quanto mais distante de mim, eu tenho mais azul. Por quê? Nós temos uma camada de ozônio nos gases que nós temos aí. A ozônio é azul. Então, quanto mais distante de mim, eu vou ter uma cortina cada vez maior de gases. E se eu tenho esses gases, eu tenho um filtro azul. Eu lembro você falando disso nas aulas. Eu tenho um filtro azul, né? O que vai acontecer? Quanto mais distante de mim, tudo que eu for enxergar lá longe, ele vai azular. Eu tenho um filtro, ele vai aumentando. Quanto mais distante, vai aumentar a minha lente de azul.
e vai fazer para mim aquela lente azul. Então, mais azul. Física. Outra coisa de física. Quando eu vou fazer um céu num quadro, olha como que é gostoso o desafio da pintura, né? E de conhecimento. Aquilo que eu falo, eu tenho que mandar mensagem para o meu cérebro. Sim. Ele tem que saber o que ele está fazendo. Sim. Né? Fazer Sim. por osmose, né? Aí, a parte de cima do céu é mais escura. A parte de baixo do céu, se você olhar à distância, é mais clara. Mas por que isso? O raio do sol vem, bate numa superfície, que a luz bater na superfície e voltando. Se você te olhar aqui, ó, essa luz bate aqui e volta aqui. Ó. Se a luz está de cima, se aqui eu tenho a minha cabeça, aqui embaixo deve ser tudo escuro. Porque está fazendo sombra. Mas não, ela bate aqui no meu peito e volta aqui. Ó. Então tem uma penumbra aqui. Então a física, o raio do sol vem, bate na Terra e volta. Então a parte de baixo da minha atmosfera é mais clara. Isso é a percepção do mundo, da realidade, e você transfere isso para o universo artístico. Você juntando a pintura, a arte, com a parte científica da coisa. E eu só descobri tudo isso porque quando eu comecei a dar aula de pintura, eu sabia pintar, mas não sabia passar. Aí eu me metia a dar aula. Aí faz assim. Pô, mas faz assim. Aí eu comecei a pensar comigo, como eu faço na sala de aula. Eu não quero falar para o meu aluno aquilo que se eu tivesse sentado lá como aluno, eu queria aprender. Mas por que que é assim? Ou não faz assim porque eu quero? Justificado, é uma justificativa. Não vou fazer isso porque... Não faz porque eu estou falando para você fazer porque é assim. Não. Não é assim. Tem que explicar. Tem que explicar. E aí eu fui buscar pesquisar, entender o porquê, né, que de repente um cromo com zinco vai ter uma influência química e pode escurecer muito. Então você tem que, para trabalhar, você vai passar isso daí. É aí que é o gostoso dos desafios que você tem. Então, aí você chegou num ponto fundamental da nossa conversa, porque assim, tem aquele cara que se desenvolve no meio artístico porque ele estudou, porque ele tem as técnicas e porque ele conhece, e você tem aquele cara que do nada ele vai lá, ele pinta um quadro maravilhoso. Entendeu? E aí você tem duas relações com isso. Você tem aquele cara que já é artista por natureza e você tem aquele cara que estudou. Não é isso? Como você lida com esse universo? Como é que você vê isso? Porque aquele cara... Aí muita gente fala assim, ele tem o dom de fazer isso, ele tem vocação, sei lá a palavra que as pessoas costumam utilizar hoje, né? A arte tem muito disso, não é, Rui? Tem. Aí é Deus, né? Então, aí é Deus intervindo, né? Aí é Deus intervindo. Né? Aí é o seguinte, eu sou espírita, tá? E o espiritismo, dentro da doutrina que a gente segue, que a gente acredita, é acreditar em Deus, lógico, Jesus Sim. Cristo, não tem nada a ver com outras coisas, né? Mas a diferença é que nós acreditamos na reencarnação. Eu sou um Rui hoje... Mas eu fui José, fui Antônio, fui Maria, fui Isabel. Sim, e assim por diante, no que eu acredito, em outras vidas. Sim. Eu fui, sei lá, o mensageiro do rei, fui, de repente, um espadachim lá na China, e assim por diante. Sim. Não sei. E a gente traz com gente essa bagagem. A facilidade. Como que você pega, de repente, um matuto que vive lá no pé da serra, nunca veio para a cidade, escuta tudo no rádio, pega um violão e toca. Então. É muito disso. Né? A arte tem muito disso, né? A vida, né? A vida, né? Aí já não é a arte, né? A pessoa vem trazendo a arte de diversas vidas. Eu acredito nisso. Sim. Então, isso está dentro dele. Como eu falei, nós temos que mandar as mensagens para a nossa mente. Aquilo que eu mandei para a minha mente, eu levo para todas as encarnações. Então, ele traz de lá já esse conhecimento. Vai saber se esse cara que está pintando dessa maneira não foi um grande mestre das artes lá atrás. Ele encarnou como Zé aqui.
Uhum. Entendi. Ah, quem é o Zé? Ah, o Zé da mercearia. Quem é o Zé? Ah, o Zé lá que trabalha com sorvete, é sorveteiro. Entendi. Mas o Zé tem essa habilidade. Então, eu justifico dessa maneira. Entendi. Ô, Rui, mas me diga um... Ele não vive disso, mas ele sabe fazer isso. Está dentro dele. Né? Está dentro dele. E aí a capacidade que o sujeito tem de transformar essa vocação dele, né, dentro de um processo como um todo. Sim, ele faz assim, automaticamente, aquilo que eu fui buscar conhecer para passar, e para até fazer meus quadros hoje, ele já traz com ele isso. Traz já... essa bagagem. Só que nessa vida aqui, como ele não conhece a parte científica, a parte acadêmica, é automático. Ele vai falar para você, não mistura essa tinta com aquela lá, porque vai ficar escura. Porque ele misturou essa com aquela... Você estudou para fazer e ele não estudou. O cara te diz lá como é que faz. Mas isso, depois por que também? Porque muitas vezes ele misturou essa com aquele, e quando o tempo ficou escuro, ele aprendeu que ficou escuro. Foi empírico. Por quê? Ele não sabe, mas ficou. Entendeu? A experiência dele. Né? A experiência dele. Hoje, jogar futebol. Antigamente, jogava futebol nos campinhos. E a habilidade vinha... E era um talento normal. Normal. Hoje é produzido. Não, hoje sim. Hoje você tem lá... Você coloca eletrodo quanto é canto, e você movimenta para cá, você vai na escolinha, você faz um drible para cá, um drible para lá, você passa a bola por trás da perna. E o talento... E o talento cada vez mais sendo rechaçado, né? Está ficando cada vez mais mecânico. É. O gostoso da arte é que ela não deixa a gente chegar a esse ponto. Tudo isso que eu estou te falando, parte científica com a parte da pintura, eu passo para os alunos, como você sabe, mas para que eles possam entender o que eles estão fazendo. Só que a sensibilidade, a criatividade e o prazer de estar fazendo aquilo é da pessoa. Aí não tem mecânico. Aí tem você, ser humano. Entendi. E assim, a gente está falando muito desse processo assim, de criação, né? Vamos tirar um pouco esse processo de foco. Na sua visão, como é que as pessoas veem a arte hoje? Porque, assim, ó, eu tenho percebido, no decorrer do tempo, que o pessoal gosta muito de arte abstrata. Tenho percebido. Não sei se isso é uma percepção correta, não sei se você tem mesmo essa percepção. E os quadros que são pintados do ponto de vista de paisagem, assim, são sempre deixados de lado. Essa é a impressão que eu tenho. Como é que você vê o universo do gosto popular sobre a arte? A sociedade mudou. O homem, ele evoluiu, né? E nessa evolução também está se perdendo, né? O egoísmo está chegando, vem vindo mais, o homem evoluiu. A arte contemporânea, ela é sensacional. A arte contemporânea, ela trabalha com a inteligência do ser humano. Não só com a visão do que você vê. Veja bem, nós temos aí a arte conceitual, né? Nós temos a arte, hoje a arte abstrata, que não é tão abstrata como a gente acha que é. Vou dar um exemplo bem simples. No território da arte de Araraquara, uma vez, eu cheguei lá no Teatro Municipal, tinha assim, umas calcinhas de mulheres penduradas, calçola, calça média, calcinha, fio dental e assim, e embaixo um punhado de fotografia preto e branco e colorida de mulheres. Sei. Nome daquela instalação, Dinastia. Interessante. O que o artista quis fazer? Foi uma artista. O que ela quis mostrar com aquilo? As diversas gerações de mulheres, através do quê?
da vestimenta, Uhum. a calçola da velha, a calça mais ou menos da mulher de uma certa idade, a outra um pouco pouquinho mais mais atrevida, de uma outra idade. Então, e as fotos embaixo de mulheres velhas, novas, tal, mostrando a evolução da mulher, a evolução do ser humano. E o que ela quis passar com aquilo? Respeite a evolução humana. Eu posso ser hoje uma jovem linda, maravilhosa, amanhã eu vou ser uma velha gorda, desdentada de repente. Que era aquela mesma mocinha linda, maravilhosa. Sim, que é o tempo Passa sempre para todo mundo. O tempo sempre é o senhor da razão. Então, hoje a arte contemporânea ela trabalha com a inteligência. É diferente. Por isso que a arte ela instiga a gente. Muitas vezes a gente não enxerga o que o artista quis passar com aquilo ali. De repente, aquilo que eu não mandei para a minha mente não tem capacidade de raciocinar e enxergar. Porque o olho, ele só vê. É a mente que enxerga. Sim. Então, se eu não tiver a minha mente desenvolvida para entender aquilo, eu vou achar aquilo lá horrível. Mas no momento que aquilo mexer comigo, eu falo assim, mas eu vou investigar por que aquilo lá, vou conversar com o artista, o que ele tentou passar Quer dizer, por a percepção aquilo. do processo, né? É a capacidade que você tem de entender a percepção daquela ideia, né? Isso daí. Então, hoje no Sesc, você vai no Sesc e você vê muito isso. Você vê muitas artes, muitas instalações principalmente, né? Muitas instalações. As instalações, ela trabalha muito com esse refletir. Entendi. Então, a arte moderna, a arte contemporânea, no momento que liberou a ideia, ele liberou o modo de pensar, de criar, ele quebrou aqueles estigmas de regras que existiam, ele criou uma oportunidade das pessoas se expressarem como está. Isso em tudo, na música, né? E a arte, se você pegar a história da arte, como eu estava conversando com ele, se você pegar cada ciclo, ele fala sobre a sociedade que você está vivendo. Sim. Né? Quer dizer, o fato das pessoas hoje se interessarem mais por quadros abstratos tem a ver com o estilo comportamental que essa sociedade do século XXI tem. Tem, é isso. Então, nós temos aí quem realmente faz a gente pensar, né? E a gente vê umas mudanças de música, desde o Chico Buarque de Holanda, que veio umas músicas, né, que faz com a gente pensar, a época da ditadura, né, onde os artistas se expressavam e tinham que se expressar até com uma certa inteligência, porque senão não passava... Para poder driblar o processo passar na censura. Sim. Então, ali começou a trazer-se muitas coisas para que a gente pudesse pensar. Sim. Né? Uhum. E isso foi modelizando. Aí, você vê, o Vinícius de Moraes, nas poesias, depois as poesias viraram músicas, né? Ele já veio daquele movimento moderno, né? Sim. E aí vem, de lá para cá, vem muito. Literatura, cinema, em tudo vem vindo essa parte. Agora, nós ainda temos, dentro da arte, aquilo que anda para trás. Eu, como professor de arte, eu adoro o funk, a música funk. Eu não gosto de algumas letras. Para que lado leva... da violência, da sexualidade, da mulher objeto. Então, essa parte é a nossa sociedade que está impondo, que está mostrando a nossa sociedade como é. E esses jovens cada vez mais sendo influenciados pelo quê? Pela mídia. Hoje nós temos muito na música o que a mídia faz. Quantos artistas hoje são feitos pela massificação da comunicação digital, né? Mas tem muita coisa boa. Então, isso faz parte. E aí faz parte de uma democracia.
Sim. Aí faz parte do direito de cada um. Sim, entendi. Então faz parte disso. Nós temos que saber filtrar o que me interessa e o que não te interessa. E nós temos que respeitar o que me interessa e o que não te interessa. Então, você falou de um assunto, você falou de um processo. Você está falando de música, né? E a gente está falando aqui de desenvolvimento cultural. Porque, assim, e a gente pega hoje, a gente vê as músicas hoje pouco elaboradas, né? O cara faz qualquer movimento lá, qualquer sonzinho lá, né? E já classifica aquilo como música. E aí, uma pergunta assim, categórica, assim, para você. Fazer um quadro abstrato é mais fácil? E por isso, necessariamente, você tem um viés nesse sentido. Quer dizer, e hoje, e aí a gente vai falar, a gente fala de sociedade, você é professor, eu também sou, e o cara quer fazer uma prova por IA, o cara quer pular, você sabe disso, né? Não preciso nem escrever isso. Quer dizer, não, vou fazer isso porque isso é fácil. Você entendeu? Onde você encurta caminho e você desconstrói processo de conhecimento. Você crê que esses processos andam juntos? No sentido de dizer assim, se eu tiver que fazer um quadro lá, eu tenho que misturar tinta A com B para dar uma cor mais parecida com tal. Não, eu vou pintar um abstrato mesmo, porque aqui eu não tenho compromisso com absolutamente nada, eu pinto da forma como eu vejo e faço a realidade do jeito que eu quero e eu coloco ali uma determinada interpretação e que as pessoas têm que enxergar do meu ponto de vista. Como é que você vê isso? É o seguinte, olha, assim como nós temos na música esses que fazem de qualquer maneira e a mídia acaba fazendo ele um ídolo, em todo lugar nós temos isso, né? Mas veja só, quando eu falo de mesclar, Manabu Mab, ele pintava paisagens. Ele só foi conhecido no momento que ele mudou para o abstrato, para o moderno. Mas ele usou o conhecimento que ele tinha para trazer para cá. Mas ele já tinha o conhecimento. Sim, mas em todo lugar nós temos essas pessoas que aproveitam disso. Aquela pessoa que elaborou um quadro, você pode... Eu vejo assim, olha... hoje, muitas vezes, o artista ele coloca no abstrato os seus conflitos internos. Você crê nisso? Eu creio. Tá. No momento que ele está colocando as cores ali, eu trabalhei com uma aluna, isso foi em Lençóis Paulista, ela tinha dificuldade e ela era assim, ansiosa, ela até meio doidona, vamos falar a verdade. E ela, sabe, tinha um lado inconformado da vida, dentro dela de vida, que era complicado. Teve um dia que eu peguei, levei um encerado, areia, uma lata de areia, tinta de parede, né? PVA. Sim. Coloquei um lençolzão lá. Senhor, faz um favor. Você vai usar esse material aqui, você vai fazer o que você quer aqui. Aí vou colocar a mão na tinta. Sem pincel, sem nada. Você pôr a mão e vai fazer. Mas vou pôr a mão na tinta? Uai! Pega areia, mistura, tem as pedrinhas, vê o que você faz aí. Vai lá. Solta isso dentro de você aí. Cara, ela começou devagarzinho, aquela coisa assim, aquilo foi soltando. Daqui a pouquinho ela entrou em êxtase. Maluquice total. Soltou. Ela falou que não é arte. É uma terapia, mas é uma arte. Foi ela que fez, ela soltou de dentro dela. A arte é aquilo que vem de dentro de você. Quer dizer, não existe um... E aí a gente já está falando, né? Isso não tem regra. Não existe uma regra. Acho que não. E por isso que a arte é maravilhosa. Por isso. A arte é sempre de você.
Agora, lógico, existe aquele que quer ganhar dinheiro e enganar os outros, faz de qualquer maneira. Por isso que muitas vezes a arte abstrata, você pega a pessoa que faz arte abstrata, ela passa uma cor, ela vai lá, ela olha, a tinta acrílica ajuda bastante isso, dá muita transparência, como se fosse uma aquarela, né? Aí ele passa uma outra por cima, né? Vem, olha... Aí ele pega o pincel, bate o pincel, né? Pollock começou a fazer assim a arte abstrata dele. Ele colocava as telas no chão e pisava em cima e batia o pincel assim, ó. Salvador Dalí colocava todo aquele lado doido dele, ele colocava nos quadros dele. Van Gogh, esquizofrênico, queria fazer o movimento que ele queria fazer lá, queria o expressionismo. Como que a gente pode criticar a arte? Como que a gente pode julgar ou querer regular a arte? Então, em cima disso, em cima do que você está falando, como é que eu precifico um quadro? Então, por exemplo, o cara tem lá, um abstrato lá. Ele vende o abstrato por R$1,5 milhão de reais. Que nem a banana? Então... Então, em É que nem a banana. Então, assim, como é que a gente pode pensar, então, dentro do processo de arte, como é que eu vou precificar um quadro? Como é que eu, entendeu? Como é que eu estabeleço relação de valores para isso? Como é que você vê esse universo? Desde a Revolução Industrial isso começou a acontecer, né? A banana. A Revolução Industrial começou a fazer isso, né? Quando começou a Revolução Industrial, acabou a parte, o artista, ou você não examinar o artista. A partir da Revolução Industrial, a materialização e o preço é feito... De forma aleatória? De aleatório eu não te digo, mas para quem quer ganhar dinheiro, né? Pela mídia, por empresários, por leiloeiros e assim por diante, tá? Porque se você for olhar para trás, vamos supor, uma pessoa que traz uma coisa bastante nova para uma realidade atual, nós podemos falar, pô, isso é bem diferente. Sim. Como aconteceu com os grandes mestres que a gente vê na história. Eles trouxeram para a sua época, e não só para a sua época, para a época até nossa hoje... Uma visão inovadora do processo. Construção de novos parâmetros, novas ideias. Isso. Então, aí você tem um valor histórico. Muitas vezes não é nem pela pintura, é pela revolução que ele fez dentro daquele período e para nós até hoje. Sim. Porque muitas vezes você pega uma pintura, né, ou você pega uma pintura de Van Gogh, hoje qualquer pessoa pode reproduzir. Mas para reproduzir, ele teve que criar, ele teve que mudar a maneira de ver. Tanto que naquela época dele ele não vendeu o quadro. Acho que ele vendeu, se não me engano, na história, um só. Né? Que foi o Theo, o irmão dele, acabou vendendo ou comprando. Um negócio assim da história. Sim. Mas... olha hoje quanto que vale um quadro dele, porque hoje se entendeu o que ele fez, que revolução ele fez para a humanidade dentro da arte. Agora, eu dou risada, né? Porque a banana apodrece, né? Então, cada banana nova que você coloca lá é um quadro novo, é uma instalação nova. Né? E se aquele amarelo da banana estiver um pouco mais escuro? E se é um pouco mais verde? Você está modificando, né? Você está modificando aquela obra, né? Custou milhões. Gente, aquilo lá é uma aberração, né? Aquilo mostra bem o que é a nossa sociedade hoje, né? Fugaz. Efêmera, né? Efêmera, fugaz, né? Então, hoje, o que tem valor não tem valor, o que não tem, tem, né? Então, é assim, infelizmente. Entendi. Rui, como é que você define a tinta que você vai pintar? Por exemplo, eu posso pintar com acrílico, eu posso pintar com tinta a óleo, eu posso pintar com PVA, com lápis de cor. O que você mais costuma usar e por quê? Bom, eu uso mais o óleo. Uso também a acrílica.
Isso tudo depende de que efeito você vai querer fazer na sua obra. A tinta acrílica, ela é a base de água, ela é atóxica. Eu procuro Sim. trabalhar com as crianças mais com essa tinta, Sim. né, do que com a tinta a óleo. Que aí você tem terebentina, você tem algumas coisas que tem um Que é cheiro química, muito né? E é muito químico, forte, né? muito forte. A tinta acrílica, ela já é sintética, né? E ela é a base de água. Então, ela é atóxica, tanto para pele como para cheiro, para inalação, né? De repente, está com a tinta na mão, a criança põe a mão na boca, está com... Ali tem terebentina, ali você tem óleo. Muitas tintas a óleo são feitas de metais pesados, né? Então, tem que tomar cuidado. Tanto que Portinari, né, morreu Sim. em função disso. Sim. Mas aí depende. Então, se eu quero trabalhar um pouco mais aguado, eu quero trabalhar um quadro um pouco mais leve, eu posso usar a tinta acrílica usando bastante água. Mas eu posso pintar também com a tinta acrílica tentando buscar a mesma textura do óleo, quando eu trabalho com ela pura. Só que como ela seca muito mais rápido, né, eu não dou muitos efeitos que eu consigo no óleo, que demora um pouco mais. Então, como eu demoro um pouco mais no óleo, a tinta ela vai ser absorvida pela outra um pouco mais, né, lento. Cria uma fusão diferente, gerando uma cor diferente. Isso. Então com o tempo. Com o tempo, eu vou conseguindo construir isso. Na tinta acrílica, para secar mais rápido, eu tenho que ter o conhecimento de poder trabalhar por cima, dando o efeito do óleo. Mas aí é gostoso você trabalhar com lápis de cor, né? O lápis de cor também dá para você fazer. Eu mostro isso na escola, e muitas vezes eu faço uma maçã para eles lá, né? E mostro como fazer também. Eu faço também com grafite, muitas vezes. Eu faço uma taça, mostrando como que você dá o efeito do vidro, transparência do vidro, usando o carvão ou usando o grafite, né? Então, tudo isso são técnicas de como usar, como fazer. Aí depende do que você quer fazer, o que você quer ter o prazer de usar, de fazer. Porque eu pinto meus quadros com prazer. Sim. Eu não pinto meus quadros por pintar. Se você encomendar um quadro comigo, eu vou pintar a hora que eu tiver prazer. Sim. Então, eu vou te entregar uma coisa que saiu de mim, inteirinho. Não simplesmente como se eu fosse uma impressora que fosse trabalha lá, produzir lá uma imagem só. Vai lá e, né, liga a maquininha e faça, tá pronto, te entrego. Não. Tanto que eu não repito o quadro. Se você comprar um quadro meu, você vai ter só você. Pode vir uma pessoa lá e falar assim, te dou o dobro do que o Alexandre te pagou para você fazer um quadro igual aquele que está na casa dele. Isso não é uma produção em série, né? Não é produção em série. Senão virou artesanato, não é arte. Entendi. A diferença da arte para o artesanato não é o artista, não é que é arte ou não. O artesanato, você tem essa caneca diversos, 200, 300. Essa aqui é industrial, mas tem aqueles que fazem manual. Aí é o artesanato, mas é uma arte. Agora, quando você quer exclusividade de uma arte, de um quadro, né, você tem que ter só um. Só aquele. Uhum. Esse sim. Esse aí vai ser uma arte. Entendi. E como é que você vê o universo cultural de Araraquara hoje? Por que, assim, eu não vejo tantas exposições de artistas plásticos em Araraquara? Já faz um tempo já isso. Por que você acha que isso não vem de agora? Isso vem já de um tempo, de alguns anos para cá. Por que diminuiu muito o número de exposições de artistas plásticos na cidade? Eu estou dizendo da cidade porque a gente mora aqui em Araraquara, mas, no geral, me parece que houve essa diminuição. Como é que você vê isso? Bom, nós tivemos um período aí onde a cultura era marginalizada. Nós tivemos 4 anos de uma cultura marginalizada. Uhum. Né? Onde tentaram destruir a cultura brasileira. Sim. Né? Agora, eu me lembro bem, há um tempo atrás, que nós tínhamos aqui Casa de Cultura, biblioteca, o teatro funcionando, nós tínhamos os núcleos culturais, né? Na Casa da Cultura, com cursos, eu mesmo dava curso lá dentro. Olha a Casa da Cultura, que ponto está.
Isso vem a tempo. Sim, de muito tempo já. Aí tem hora que eu não sei se vale a pena a gente ter um CODEFAT que a gente faz tombamento de alguma coisa para ficar para a vida inteira, eles deixam cair. Porque tudo que você vai fazer, você tem que pedir autorização, tem que vir técnico de lá. E aí as verbas que acabam vindo do governo federal, estadual, elas têm um tempo para ser usadas. E eu estou sabendo que muitas verbas não chegam a ser usadas. Não chegam a ser usadas. E é desviado para outro lugar. Tem que devolver. Não, acaba não desviando, tem que devolver. Porque não tem projeto para tocar, gente. Então, é complicado isso. Essa Casa da Cultura era para estar reformada há muito tempo. Era um grande núcleo. Outra coisa que acabou, nós tínhamos um projeto na Secretaria da Assistência Social, né? Dentro do que chamava Centro da Juventude, sim, lá em cima, perto do Pinheirinho. Então, eu trabalhava com jovens da periferia. Ali você tinha teatro, você tinha artes plásticas, né? Você tinha arte culinária, você tinha violão, aula de música. Fechou-se tudo. Com o tempo, eu não sei se não veio mais verba, o que aconteceu foi fechando. Araraquara, uma época que nós tínhamos aqui tudo. Eu me lembro que quando eu voltei para Araraquara, a mesma Eusânia, que hoje está lá como secretária, ela era secretária. Eu cheguei a falar para ela, gente, Araraquara não é tão grande, está dentro dos grandes mundos, dentro da cultura. Nós tínhamos, eu pegava ingressos que a secretaria tem que doar para as escolas públicas, né? Uma certa quantidade, quando tem peça de teatro. Pegava, levava alunos para lá. Aí, com o tempo, fechou o teatro. Ficou anos fechado. O teatro ficou mais de 10 anos quase fechado. Aí fechou-se Casa de Cultura, né? Nós não temos mais aquele movimento do Estado que traz músicas para as cidades, ou como que chama lá? Circuito Cultural Paulista. Circuito Cultural Paulista. Nós não temos, mas nós tínhamos. Os chorinhos de Araraquara. Desapareceram. Araraquara tinha uma vida cultural maravilhosa. Esses alunos do centro da juventude, a gente trazia eles, era trazido para fazer inclusão, porque esse pessoal da periferia estão sempre cada vez mais afastados das culturas, né? Vão para a cultura do funk, né? Sim. Né? Mas eu queria trazer para cá. Então, Casa da Cultura, todo o semestre tinha uma exposição desses alunos, faziam vernissagem, as famílias vinham para ver que você trazia essa periferia para o centro da cidade. Você fazia um movimento inverso que a sociedade faz, de colocar, né, aquele que não interessa cada vez mais longe. Sim. Né? Aqui no centro somos nós, os burgueses, lá, né, quem não é, os vassalos ficam lá longe. Isso é uma reação do Brasil, do mundo inteiro. Uhum. Araraquara tinha esse movimento com a cultura de trazer esse pessoal para cá. Acabou-se. Aos pouquinhos foi fechando o Centro de Juventude, a Casa da Cultura, o teatro ficou muito tempo fechado, a Casa da Cultura entrou em reforma, os cursos que lá estavam, agora nós só temos os cursos praticamente né? Nós tínhamos o Território da Arte, onde abria para todo mundo. Hoje o Território da Arte, em função, acho que até de tudo isso que tem acontecido, tem fechado muito na arte contemporânea. Eu lembro que o Território da Arte existia prêmio para jovens artistas, iniciantes. Né? Então, isso tudo nos últimos anos... Isso de uns 10 anos para cá. Uns 10 anos para cá, isso aí foi acabando tudo. Acabando tudo. E esses últimos 4 anos, acho que a cultura, em geral, passou por um período meio estranho, né? Sim. Mas me diga uma coisa. Como é que é ensinar arte hoje na escola pública, para a população?
em cima do que ele disse, nós conversávamos aqui antes, mudou um pouco o jeito de ensinar arte na escola. Antes, como nós comentamos, era educação artística. Hoje não, hoje se abrange todas as artes. Isso, A educação artística, ela desenvolvia a criatividade das pessoas, mas ela era muito mais manual, né? Trabalhava mais manual. Então, vamos fazer a bandeirinha da festa junina, vamos fazer bordado, né? Vamos fazer desenho. Hoje modificou. Hoje a ideia da arte na escola é você ajudar o jovem a entender o que é a arte, como fazer a arte e como todos nós temos a arte dentro de nós. Hoje, quando eu vou falar sobre música, eu tenho que mostrar para eles que dentro da música existe uns elementos principais para se criar uma música. Eu não vou ficar contando somente a história da música popular brasileira. Eu vou falar, sim, da nossa raiz, da onde que veio a nossa música. Sim. Qual que é a base da nossa música? Ela vem de 3 pilares, 3 matrizes, que foi as 3 matrizes que construíram a nossa sociedade. Sim. Né? O negro, o branco e o índio. Ponto. Tá? É daqui que veio a nossa cultura. Então, é daqui que criou a nossa sociedade, é daqui que vem tudo para nós. Né? Em cima, primeiro, mostrando isso, para que possa entender, né, como nós chegamos nossa música até aqui hoje. Aí, os elementos constitutivos da música, eu tenho lá. Quais são? Tá? Elementos constitutivos da música. O que eu tenho lá? Eu tenho, né, harmonia, melodia, isso no final. Mas eu tenho, antes disso, eu tenho outros elementos. Eu tenho tempo, intensidade, eu tenho altura, simplesmente que é grave, agudo, eu tenho simultâneo, que eu tenho os corais, que são diversos sons, timbre, e assim por diante. Então, eu vou mostrar para ele o que é a música. Eu tenho que mostrar para ele o que é a música. Dentro do que é a música, aí vamos ouvir uma música, aí eu tenho lá gênero musical e estilo musical. É a mesma coisa? Não. Sertanejo é um gênero musical. Dentro do gênero musical sertanejo tem diversos estilos musicais. Sim. Eu tenho raiz, eu tenho o universitário, tenho o piseiro, tenho, né? É assim por diante. Então, eles têm que conhecer. Então, hoje, o ensinar arte na escola é fazer com que a pessoa se torne realmente um cidadão crítico, consciente do que vê, do que ouve, e aprenda a filtrar dentro dos seus interesses, dentro de cada um. Então, a arte hoje ajuda a criar pessoas, cidadãos críticos e livres. E ter a percepção da realidade, né? Ter essa percepção da realidade e ver aquilo que está por trás daquela determinada realidade. Sim. Porque a arte tem muito a ver com essa capacidade cognitiva e de interpretação da realidade, né? Isso, por isso que cada vez mais eles tentam tirar a arte de dentro da escola. Infelizmente, nós estamos passando, não digo de agora, eu, graças a Deus, não tenho partido político, não me envolvo nisso, mas eu sou um cidadão que eu dependo da política. Eu estou aqui. E eu vejo o que está acontecendo aqui. Então, não é de hoje. A educação já vem de um tempo para cá se deteriorando. Vem se deteriorando. Você trabalha, você sabe disso. Não vou falar que foi o governo passado que fez isso. Não, gente. A gente não pode... Eu, pelo menos... Isso vem numa escala de muitos anos. Nos últimos 20 anos... Sabe, eu não tenho esse negócio assim, foi aquele, eu não gosto daquele. Não, cara. Eu tenho que ver a sociedade, eu tenho que ver o que eu vivo. Então, vem de um tempo para cá. Então, vem vindo, que cada vez mais o nosso político, em geral... ele vem acabando com a educação,
Porque, não sei, me parece que cada vez, quanto menos o povo pensar, mais eu posso manipular. Então, vem vindo nisso tudo. Mas a arte dentro da escola, quando ela foi colocada, já foi colocada com essa intenção. Você vê, foi colocado também, né, hoje é obrigatório, nós temos aí a cultura indígena e a negra. Está dentro. Sim. Né? Das normas da educação, está dentro o ensino disso. A sociedade ainda não absorveu isso. Não absorveu isso. Não absorveu. Porque ela ainda é exclusiva. Excludente, isso. Então, ela está tirando. Ela ainda continua com aquele sentimento. O que o índio tem a ver comigo? O que o negro tem a ver comigo? E se a gente for analisar, dentro, né, da nossa sociedade, nós temos muito, mas muito dessas duas etnias. Sim, com certeza. Então, a gente vem vindo nisso. Agora, a arte, eu, pelo menos, como professor, eu procuro trabalhar muito isso. Fujo do lado político. Sim. Totalmente. Não falo nem de A nem de B. Eu trabalho com eles. Você tem direito a pensar. Você tem direito a decidir. E você acha que a arte, o futuro da arte é nesse caminho? Eu acho que é o futuro de tudo, né, nesse caminho, né, da gente dar a oportunidade da pessoa decidir. Tudo, a pessoa... Através da livre expressão, porque quando a gente está falando de arte, a gente está falando, né, de construção artística, a gente está falando com liberdade de expressão. Tem diferença, liberdade de expressão e eu falar o que eu quero. Não, então assim, mas você pode, você pode não falar o que você quer, mas você pode transmitir através do quadro uma determinada opinião. Mas você está falando. Sim. Porque a arte, ela é uma expressão. Sim. Entendeu? A arte é uma expressão. Você pode falar com a tua boca, você pode falar com a imagem. Sim. Eu vi uma vez um pedacinho de uma esquete de um teatro que uma pessoa, todo mundo pelado, e uma pessoa em roda assim, colocando o dedo no do outro. Chamando aquilo de arte. Eu não vi, achei aquilo muito agressivo. Sim, sem dúvida. Como se eu falasse um palavrão para você, te xingasse com um palavrão. Sim. Se aquela pessoa está vendo aquilo como arte, eu ainda não estou preparado para ver. Uhum. Exatamente. Claro. Né? Por isso que a gente tem que tomar cuidado com a livre expressão. E o conceito de arte também, né? Então, o que está colocado ali no processo, né? Então, a expressão é livre, né? Nós estamos numa sociedade, existe... E quem não existem umas regras. E a primeira regra é respeitar um ao outro. Sim. Então, eu tenho que te respeitar. Tá? Se eu não gosto disso, eu vou falar para você, eu não gosto, Alexandre. Então, você não vai continuar fazendo aquilo que eu não gosto. Se você virar para mim e falar assim, Rui, eu não gosto disso, eu não tenho que continuar fazendo aquilo que você não gosta porque eu gosto. Sim. Tudo bem, eu posso fazer o que eu gosto, mas sem estar contigo. Com certeza. Então, quando a gente fala de democracia, a democracia tem sim. Para a gente viver os diferentes, nós temos que ser diferentes para a gente poder chegar. Ou eu tenho medo de pensar hoje, não vou ter, porque você me falou alguma coisa, eu vou refletir, e assim por diante, entendeu? Mas dentro de um padrão. Dentro de um padrão. De um padrão de comportamento. De crescimento. E não de destruição. Sim, é isso. Não de destruição. E nós vivemos esse período crítico agora, né? Muito. Rui, valeu demais nosso bate-papo. Muito obrigado pela sua presença. A Universidade agradece demais você aqui. Eu que agradeço a oportunidade. A gente está trazendo um pouquinho, né, desse pensamento de arte, porque assim que eu penso, eu acho que a arte está dentro de nós. Eu acho que a arte, ela nos enobrece.
Eu acho que a arte nos deixa mais inteligente. A arte nos ensina a enxergar mais o belo do que o que é ruim. Ela incentiva a gente a enxergar isso, a viver isso, né? Tem uma passagem que eu ouvi muito tempo de uma pessoa que fez uma palestra, acho que uns 20 anos atrás. Ele dizia assim, que Jesus Cristo estava andando, voltando de uma peregrinação pelo Monte das Oliveiras, e no caminho onde ele estava existia um animal morto, já há algum tempo. Ele estava ali putrefato. Aquele cheiro, aquele odor, aquela coisa. E os discípulos, mestre, desvia. Está um cheiro muito ruim, esse animal está podre, morreu e tal. Ele continuou em direção àquele animal. Ele chegou perto do animal, abaixou, olhou, falou, venham olhar. Mas, mestre, está muito, muito forte, não dá para ir. Venham olhar. Aí todo mundo falou, o que está acontecendo aí, Pedro? Aí tudo, os bigatos, tudo. Olha que presa linda tinha esse animal. Era um animal muito bonito. Isso para passar para nós que nós temos que enxergar muito mais o belo do que está podre. E nós enxergamos muito mais o que está podre do que o belo. Né? E a arte ensina a enxergar o belo. É assim que eu gosto de arte. Muito obrigado.